Bom, chegamos então à nossa terceira noite da conferência e chegamos à nossa quinta mensagem, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Até agora, as mensagens têm acompanhado capítulo a capítulo. Mais à frente, os blocos ficarão maiores. Então, segundo aos Coríntios, capítulo 5, leremos o capítulo inteiro, trataremos do capítulo inteiro nessa mensagem. Eu não sei se você sabe o que é a teologia da prosperidade. Talvez já tenha ouvido falar. Teologia, ou melhor, teologia da saúde e da prosperidade. É algo muito triste. E algo que provoca uma triste realidade no meio do cristianismo. A teologia da prosperidade tem vários elementos, contidos nela. É uma teologia que surge ali por volta da década de 60 e 70, naquelas ondas de, como os pentecostais diziam, as ondas do mover do Espírito, mais ou menos ali na chamada terceira onda, e que ela traz aquela convicção à igreja de que o Espírito estava trazendo de volta para a igreja alguns novos moveres, algumas coisas que haviam sido perdidas no passado. E dentre alguns elementos dessa teologia da prosperidade estava o da chamada palavra da fé, ou palavra rema, aquela coisa que aquilo que você fala tem poder, questão da cura, Cristo, ele levou sobre si todas as nossas doenças, e a questão da prosperidade física, material. Se você é um filho de Deus, você não é cauda, mas você é cabeça. Você tem o direito de ter do Senhor o melhor que esse mundo tem a oferecer. Essa teologia ela vai sofrendo desdobramentos ao longo das décadas, vai dando origem a algumas das seitas mais famosas que nós temos no Brasil, e ela vai prometendo mundos e fundos. Mas uma das coisas mais tristes sobre a teologia da prosperidade é que, ao ir na contramão do cristianismo histórico, que fala que as nossas promessas estão na eternidade, nos novos céus e na nova terra, a teologia da prosperidade diz que você pode viver tudo aqui. Tudo o que vem de Deus, tudo o que Deus prometeu, você pode esperar alcançar nesse mundo. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a palavra como um todo, para o Novo Testamento como um todo, e para epístolas como 2 aos Coríntios, nós percebemos que não é bem assim. Há muita coisa que o Senhor prometeu e que não é para essa vida. São elementos são promessas de Deus que só se materializarão após a nossa ressurreição, seja no milênio, seja na eternidade, no novo céu e nova terra. Nem tudo será experimentado aqui. A Bíblia não ensina que crentes são super-heróis, que estão acima do bem e do mal, e que eles têm poderes que outros seres humanos não têm, e eles não passam pelas coisas que outros seres humanos passam. Não, a Bíblia ensina que, tendo nascido em Jesus Cristo, nós somos vivificados no Espírito, mas a nossa carne ainda está sujeita à degradação, fruto do pecado herdado dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Nós ficamos doentes, nós envelhecemos, nós enfraquecemos, nós passamos por problemas na vida, e nem tudo se resolve com uma oração e com um copo d'água em cima da televisão, o que, aliás, se torna muito mais difícil hoje, uma vez que as televisões são muito finas para você colocar o copo d'água em cima. Mas esse é um dos fatores da tristeza da teologia da prosperidade. E na onda desse tipo de pensamento, na onda desse tipo de falsa teologia, as pessoas têm dedicado todas as suas emoções, as pessoas têm colocado todas as suas expectativas e esperanças, e as pessoas têm até mesmo colocado todo o seu dinheiro. Você provavelmente já ouviu falar dessas bets que tem aí, Bet 365, Sportbet, PixBet, Bet não sei o que lá, de futebol, de esporte. A teologia da prosperidade ela funciona no Brasil desde a década de 70, 80 como uma grande bet. Você aposta que o Senhor vai te curar. E aí você dá tudo o que você tem. Só que isso fica nas mãos de pessoas que estão muitas vezes passando os outros para trás. Como eu falei, não é isso que a palavra promete. Vamos dar uma olhada em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 1 a 21. Vamos dar uma lida aqui para ver o que Paulo está falando nessa passagem. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos,
Temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale, Deus, ao nosso coração, encha a nossa mente do conhecimento santo da doutrina e que tudo que for dito aqui possa ser aplicado, Deus, no nosso dia a dia, para a tua glória, em nome de Jesus. Então aqui Paulo ele continua a defesa dele, nesse primeiro momento. Ele continua falando para a igreja de Corinto que o ministério no qual ele está envolvido não é um ministério que lhe traria fama, que lhe traria sucesso, que lhe traria riqueza, ou que lhe traria uma alta de uma reputação. Diferente daqueles superapóstolos que ele condena nessa carta, Paulo não acreditava que uma vez que você vem para Jesus, todos os seus problemas estão resolvidos. Paulo não via problema algum em sofrer por amor a Cristo. Paulo não via que as situações que ele enfrentava na vida tinham qualquer relação com a mão de Deus punindo ele ou com o fato dele estar desqualificado para o ministério. Pelo contrário, ele via tudo o que estava acontecendo, todos os desafios que ele enfrentava, toda a oposição que ele enfrentava no ministério como algo normal para um cristão que quer viver no Senhor. Aliás, ele via isso até mesmo como estratégia de Satanás para desanimá-lo, para desmerecê-lo. Paulo não era louco, Paulo temia a morte, Paulo temia se machucar, Paulo não se sentia nem um pouco confortável quando ele era chicoteado ou quando ele participava de um naufrágio. Paulo, ele não ficava confortável viajando de um lado para o outro naquele mundo tão complicado e sofrendo, tendo que dormir ao relento, tendo que dormir em locais complicados, em locais às vezes perigosos. Paulo, como todo ser humano, ele queria ter uma vida de paz, ele queria ter uma vida de conforto, ele queria não ter que ficar sentindo dor e sofrendo. Gente, nesse momento da vida do Paulo, já haviam se passado aí cerca de 24, 25 anos desde a ressurreição de Jesus Cristo. Talvez uns 22 anos depois da sua conversão. E Paulo já não era mais um jovem, não sabemos com quantos anos ele se converteu.
Provavelmente ele tinha mais de 20 anos, porque ele já era um fariseu formado, que já tinha uma reputação estabelecida, já era um homem de confiança do Sinédrio, talvez estivesse ali por volta dos seus 25 anos de idade. Nesse momento da vida do Paulo, Paulo já devia estar beirando os 50 anos. Se com 45 anos, hoje, com acesso a tratamento, a uma boa dieta, a medicação e a tudo mais, eu já fico cansado com a idade que eu tenho, não consigo nem brincar com os meus filhos direito, que são pequenininhos. Imagina o Paulo naquele mundo onde não havia todos os alívios de hoje, todas as possibilidades de hoje, tendo que viajar de um lado para o outro, deitado num chão duro, dormindo ao relento e passando sufoco e sofrendo a beça com o seu corpo. Só que ele não via isso como um problema, diferente de seus adversários que viam. Ele via isso de maneira diferente, porque ele sabia que as recompensas prometidas por Deus era o que impulsionava o seu ministério. E as recompensas prometidas por Deus é o que impulsiona o ministério cristão. Paulo sabia que as coisas que ele esperava se realizar, não eram necessariamente desse mundo. Ele curtia cada bênção que o Senhor dava a ele nesse mundo. Ele desfrutava de cada momento que ele recebia de paz e de tranquilidade, de alegria nesse mundo, com contentamento. Mas ele almejava mesmo, era a revelação da manifestação do Senhor, era a transformação do corpo dele. Ele sabia, as recompensas prometidas por Deus impulsionavam o seu ministério. E nessa passagem eu quero olhar com vocês para 3 recompensas prometidas que nos impulsionam no serviço do Senhor, ou que nos impulsionam no ministério do Senhor. 3 recompensas prometidas. A primeira recompensa, nos versos 1 a 5, é a promessa de um novo corpo. A promessa de um novo corpo. Gente, o corpo que nós temos agora, todo mundo sabe, ele é um corpo temporário. As estatísticas mostram que uma em cada uma pessoa morrerá. Né? Então não tem jeito, você não será exceção. Você vai morrer. É triste falar isso? É triste falar isso, porque ninguém quer passar pela morte, né? Mas é a realidade da nossa natureza. Mas esse corpo que temos agora, ele é temporário, só que o próximo corpo, digamos assim, ele é eterno. Vamos dar uma olhada comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versos 42 a 52, uma passagem muito bonita do Novo Testamento. 1 Coríntios 15, versos 42 a 52, que fala sobre a nossa ressurreição, né? Paulo diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Ou seja, esse corpo aqui, ele ressuscita sem defeito. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos. Aqui é um eufemismo para a morte, tá? Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esse corpo vai passar, esse corpo vai se desfazer. Para alguns vai se desfazer mais cedo do que para outros, mas para todos esse corpo vai se desfazer.
E aí, quando a última trombeta tocar, se o seu corpo estiver desfeito e você já tiver morrido, você vai ser transformado, ressuscitado com um novo corpo. E se você estiver vivo, ainda que você esteja no auge da sua idade lá, atleta, correndo 15 quilômetros por dia, sem botar a língua para fora, sabe? Aquele cara fortão e tal, com uma forma física invejável. Ainda que você tenha um corpo daquele, quando a última trombeta tocar, você vai ser transformado e vai receber o corpo da sua ressurreição. Esse corpo é temporário. O próximo corpo é eterno. E é importante nós sabermos que nós teremos um corpo eterno, porque ninguém quer morrer. Acho que todo mundo quer ressuscitar, mas ninguém quer morrer. Olha o que Paulo fala lá, voltando em 2 Coríntios capítulo 5. Deixa eu dar uma olhada aqui no capítulo, versículos 2 a 4. Enquanto isso, gememos, ou seja, enquanto vivos, né? Gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não queremos ser encontrados nus. Opa, peraí. O que ele está dizendo aqui, né? Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Paulo está dizendo para a gente aqui o seguinte: eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu acho que ninguém quer morrer. Até as pessoas que querem morrer, elas não querem passar pela experiência da morte. Porque a morte é nossa inimiga. A morte é a nossa maior inimiga. Então, nenhum ser humano quer passar pela experiência da morte. Todo ser humano quer driblar a morte, mas eles não conseguem. Agora, nós conseguimos em Jesus Cristo. E Paulo fala assim, quando eu quero que o Senhor volte e eu quero que esse corpo seja transformado. Eu não quero passar pela morte, mas eu quero um novo corpo. Então, se eu não for transformado em vida porque Jesus não voltou, e eu tiver que passar pela morte, vai ser ruim. Mas no final das contas vai valer a pena, sabe por quê? Porque eu nunca mais vou gemer, porque eu nunca mais vou ter problema. E Paulo vai dizer no verso 5 aqui desse capítulo que esse anseio pela ressurreição é uma das evidências da presença do Espírito Santo na nossa vida, gente. É uma das evidências. Eu não sei quem assistiu uma série na Amazon Prime chamada American Gods, ou Deuses Americanos. Eu não assisti, mas eu li o livro. E o livro era muito interessante. Tem uma cena do livro, eu vou dar um spoiler aqui, se você quiser ler, não vai influenciar no final da história. O personagem principal, o Shadow, ele morre. Ele entra no estado de morte lá. E porque ele foi um cara que ele estava ajudando lá, o pessoal, os deuses, né, dão a opção a ele de escolher 3 caminhos. Entrar na vida eterna, entrar no sofrimento eterno ou cair no esquecimento, ser aniquilado, não existir mais. É uma coisa bem egípcia do mundo antigo. O que o Shadow escolheu? Ele escolheu não existir mais. Porque para ele, descanso significava simplesmente não ter mais que existir. Quando eu li aquele trecho, eu pensei, nossa, por quanto tempo eu me senti assim, né? Às vezes a gente está tão cansado que a gente quer simplesmente não mais existir. Só que quando Cristo ele transforma a nossa vida, a gente começa a ver as coisas de maneira diferente. Sabe que nós vivemos num mundo que ele é tão existencialista, as pessoas estão tão desesperadas que elas não querem morrer. Ninguém quer ir para o inferno, gente. Sinceramente, ninguém quer perecer, que ninguém quer passar a eternidade em sofrimento. As pessoas simplesmente querem não existir mais. Mas Paulo fala que o nosso desejo pela eternidade, aquelas pessoas que têm o Espírito Santo, uma das evidências da presença do Espírito na vida delas é que elas querem continuar existindo, mas elas querem continuar existindo na ressurreição eterna. Elas querem continuar existindo com o Senhor. Ele fala isso, ó. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Deus garante que nós ressuscitaremos e como garantia Ele dá o seu Espírito. E aqui vem uma imagem muito curiosa. Eu não sei se vocês estão familiarizados com aquela coisa com aquele instituto da penhora. Como é que funciona uma penhora? Mais ou menos, assim, de maneira bem resumida. Imagina que você precisa de R$500. 500 não, 500 é pouco, né? Imagina que você precisa de R$1.000. Você precisa de R$1.000 urgentemente.
Aí a única coisa que você tem é o seu iPhone, que vale muito mais do que R$1.000. Mas você precisa dos R$1.000. Então você vai a uma loja de penhores e você chega lá e fala assim, eu deixo meu telefone aqui, meu telefone vale R$3.000. Eu deixo meu telefone aqui, pego R$1.000 e daqui a um determinado prazo, daqui a 30 dias eu volto para te pagar. Se eu não voltar para te pagar R$1.500, o telefone fica com você e aí você pode vender o telefone. Para quem está no desespero, é um caminho. Para quem é o dono da loja de penhores, ele é uma boa, né? É o jeito que ele ganha a vida. A imagem aqui é mais ou menos assim. Claro que eu atualizei a imagem. É mais ou menos como se Deus tivesse feito o seguinte, olha só. Você creu em Jesus, está aqui o meu espírito. Tá? Você creu em Cristo, está aqui o meu espírito. Se Cristo não voltar, eu perco o meu espírito. Se Jesus não voltar para te buscar, eu perco o meu espírito. Você acha que Deus vai perder o seu espírito? Não. E é por isso que ele fica dentro de nós o tempo inteiro, lembrando a gente, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar, e o dia que ele voltar, você vai ser ressuscitado, você vai receber um corpo novo. E essa era a questão do apóstolo Paulo. A promessa de um novo corpo impulsionava a vida dele, impulsionava o serviço dele. Ele sabia que não importa quanta dor ele sofresse, ele viveria para sempre, ele seria transformado. E quando você está todo bichado, aí sim que você quer um corpo novo, não é? Imagina, o joelho está doendo, a junta está doendo, o fio de cabelo está doendo. Você quer um corpo novo. Mas há uma segunda recompensa aqui nesse texto. A garantia, ou a segunda recompensa prometida, que é a garantia de uma recompensa em si, uma recompensa eterna. A garantia de uma recompensa eterna. E aí Paulo vai falar algo muito interessante aqui no versículo 10. Ele vai dizer que todos prestaremos contas a Deus do que fizermos com os nossos corpos. O seu corpo, você prestará contas do seu corpo, daquilo que você fez com a sua vida para Deus. Ah, mas eu já criei em Cristo, eu tenho que prestar contas. Gente, ainda mais. Você não pertence a si mesmo, você pertence ao Senhor. E aí ele vai dizer no verso 10 o seguinte: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ué, mas os meus pecados já não foram julgados em Jesus? Por que eu tenho que comparecer perante um tribunal? Será que esse tribunal é aquele lá do final de Apocalipse 20? Não. Existem 2 tribunais em vista no Novo Testamento. Existe o juízo do grande trono branco. Vocês chegarão lá no estudo de Apocalipse que vocês estão fazendo, está lá no final do capítulo 20. O juízo do grande trono branco é aquele último momento na história, após o reino milenar, em que o Senhor estabelecerá a sala do trono, e ele abrirá o livro da vida e abrirá o livro das obras das pessoas, lerá o nome de todas as pessoas que estão no livro da vida e lerá as obras de todas as pessoas que não estão no livro da vida. Os nomes que não estiverem no livro da vida perecerão no lago de fogo. Essas pessoas serão lançadas à perdição eterna. Esse é o juízo final. Você já escapou desse juízo. Eu e você em Cristo não estaremos lá, porque os nossos pecados já foram julgados em Jesus, já foram receberam a sua penalidade em Jesus. Então, que tribunal de Cristo é esse aqui? Paulo vai dizer, ele entende na teologia dele, que quando nós morrer, quando todo mundo ressuscitar, né? Quando o arrebatamento acontecer, os mortos ressuscitarem e nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares, haverá um momento em que todos nós, mesmo já nascidos de novo, compareceremos diante de Jesus e receberemos recompensa por aquilo que nós fizemos como crentes. Ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, se você voltar em 1 Coríntios capítulo 3, é um texto até, ele é muito interessante, ele é meio... Tem umas nuances aqui, mas ele fala algo interessante. 1 Coríntios capítulo 3, eu vou ler os versos 10 a 15. Ele diz assim: conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce,
e outra está construindo sobre ele. Ele está falando aqui o seguinte para a igreja de Corinto: eu plantei essa igreja, mas aí depois veio Apolo, veio Pedro, outras pessoas foram trabalhando nessa igreja. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A igreja de Corinto foi plantada segundo o nome de Jesus. Todos os outros que vieram edificar aquela igreja, edificariam aquela igreja em nome de Jesus. Verso 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, há obras que alguém fazia na igreja lá de Corinto, ou pensa na igreja hoje. Há coisas que você faz para Deus, o nome de Jesus, para a edificação do corpo, que diante de Deus elas têm o valor de pedras preciosas. Há coisas que você faz com a sua vida que diante de Deus tem o valor de palha, né? De madeira. E aí, lá no dia que você comparecer diante de Jesus Cristo, no tribunal de Cristo, não para os seus pecados serem julgados, mas para as suas obras serem julgadas, o fogo do juízo vai passar pelas suas obras para validar, purificar as suas obras. E aí o Paulo fala no verso 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então vamos lá, morri ou fui arrebatado, enfim, estou na presença de Cristo, e aí ele vai avaliar todas as minhas obras, aí vai passar o fogo. Aí vamos supor que eu só fiz, nada que eu fiz teve, eu joguei minha vida fora, não fiz nada de útil com a minha vida diante do Senhor. O fogo vai lamber e vai levar tudo, vai queimar tudo, não vai sobrar nada. Aí Jesus vai falar assim, agora você pode seguir adiante. Aí eu vou entrar no reino com cheiro de fumaça. Só sou, né? Eu vou entrar no reino com cheiro de fumaça. Com a calça chamuscada ali, o braço chamuscado, mas vou entrar no reino e vou cumprir alguma função no reino. Agora, uma pessoa que julgou as obras e, poxa, essa obra aqui tem qualidade, pedra preciosa, metal precioso, sobrou, o Senhor vai dar recompensas a essas pessoas. Que recompensas são essas? Eu, honestamente, ainda não entendi para que essas recompensas são. Se elas são recompensas no Novo Céu e Nova Terra, ou se elas são recompensas para serem utilizadas no milênio. Eu realmente nunca... É uma coisa que eu já estudei, mas eu nunca consegui chegar a uma conclusão. O Novo Testamento chama de coroas. Coroa da vida, coroa da justiça... São várias coroas, são 7, se eu não me engano, coroas. Cada coroa, ela é a recompensa por alguma coisa. Quem evangelizava, quem cuidava dos pobres, quem apoiava as pessoas em necessidade e tudo mais. Então é até interessante fazer um estudo sobre essas recompensas. Então você vai comparecer diante de Jesus e o fogo vai provar as suas obras e você entrará no céu ou entrará no reino com algumas dessas recompensas. Então, todos prestaremos contas a Deus do que fizermos com os nossos corpos no serviço do Senhor. E o Paulo vai dizer, então, que enquanto eu vivo nesse corpo, enquanto eu vivo nesse corpo, por mais que haja dificuldades e desafios e situações das quais eu não gostaria de passar, eu ando nesse corpo por fé. Espera aí, o que garante que esse corpo... Gente... Quem sente dor aqui, quem sente dor crônica, deve pensar assim, rapaz, mas que eu não sei nem mais o que é ter um corpo tranquilo. Eu lembro a época que eu tive dor na lombar, que eu passei 6 meses com dor na lombar, eu não sabia nem mais o que era ter um corpo saudável. Eu lembro quando eu tive, meu joelho inflamou, que eu fiquei meses com o joelho ruim, até descobrir o que acontecia, eu nem lembrava mais o que era um joelho. Aliás, qualquer pessoa que você passa aí 10 dias resfriado, você nem sabe mais como é se sentir bem. Mas Paulo fala que, mesmo assim, nós andamos por fé, aguardando esse momento em que receberemos uma recompensa e que receberemos um novo corpo, e esse novo corpo vai nos levar a lugares que nós jamais imaginávamos e será mais saudável do que qualquer coisa que nós podemos ter que nós pudermos pensar na nossa vida.
Então, nós usamos a nossa vida para servir ao Senhor, e nós usamos a nossa vida para servir ao Senhor, construindo coisas de valor para Deus, edificando a igreja de Cristo. Por quê? Porque nós seremos recompensados por isso. Então, nossa confiança na eternidade e nas suas recompensas devem nos motivar. Ah, não, pastor, que isso? Eu amo a Deus. Eu faço as coisas simplesmente porque eu amo a Deus. Que bom, meu irmão. Graças a Deus por isso que você tem um coração tão bom. Mas olha só, não seria tão legal você pensar assim, eu sirvo a Deus porque eu amo ao Senhor, mas no final vai ser legal receber alguma recompensa por isso? Seja ela qual for. Porque se Deus está falando que Ele vai dar e que é bom, poxa, então deve ser bom mesmo, né? Versos 8 e 9 ele diz: temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, eu confio, eu preferia estar com Jesus, com Deus. Está morto já, né? Por isso, temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, o chamado aqui é para você fazer com a sua vida o melhor que você puder fazer para Deus. Não porque você vai receber a salvação, não porque isso vai contar pontos para você, mas porque você ama o Senhor. Mas sabendo que tudo que você fizer aqui, nada disso será desconsiderado pelo Senhor. E isso é muito bom a gente ter em mente quando nós pensamos que a vida cristã às vezes nos leva a fazer sacrifícios. Sacrifícios de tempo, sacrifícios financeiros, sacrifício de alguma coisa importante para nós. E fica sempre aquela sensação, poxa, eu estou me matando aqui, sabe? Estou me matando, Será que está valendo a pena? E aí Deus fala, tá valendo a pena sim. Pode deixar que a hora que chegar aqui você vai ter a recompensa pelo que você fez. Então, essa é outra recompensa prometida, né, que impulsiona o nosso ministério, as recompensas em si. E a terceira recompensa prometida que impulsiona o nosso ministério é o privilégio de um grande chamado. E esse trecho aqui eu acho maravilhoso em 2 Coríntios. É um trecho muito bonito, eu estudei isso tantas vezes, essa passagem de 2 Coríntios 11 a 21, Se tudo der certo, eu estou publicando um livro agora em novembro, esse mês, né? Não sei se vai dar certo, mas enfim, deveria dar. Se chama, vai sair pela editora Peregrino e se chama Meu Lugar no Serviço do Senhor. Que é como servir a Deus, como a Bíblia ensina, como servir a Deus servindo as pessoas, né? Que é um livro que explica, se Deus chamou todo crente para servir, como é que nós podemos servir? E aí eu vou descrevendo passo a passo em cada capítulo a trajetória de você se envolver, de você se engajar, onde você servir, quais são os seus dons e coisas do tipo. E um dos capítulos é o capítulo que fala sobre a motivação para o ministério, é baseado nesse texto aqui, e que eu acho um texto muito bonito. E esses capítulos 11 a 21, esse privilégio de um grande chamado, Paulo vai nos dizer o seguinte, o chamado é para vivermos por aquele que ressuscitou por nós. Gente, olha só que versículo lindo, o versículo 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O nosso chamado é para viver por aquele que morreu por nós, ressuscitou por nós, e o corpo que ele tem hoje, ele nos dará no futuro. O nosso chamado é para viver para ele. Ele ressuscitou. Gente, Jesus ressuscitou por nós. Para pensar, Deus precisava morrer? Ele precisava experimentar? Deus precisava passar pelas mãos do maior inimigo que o ser humano tem, que é a morte? Ele não precisava. Mas ele escolheu assumir a nossa forma e morrer no nosso lugar, porque ele sabia que só ele podia pagar um preço que nós não podíamos. E aí ele não só morre, ele ressuscita, gente. E isso não fazia sentido para o povo do mundo antigo, isso não faz sentido para nós. Ele simplesmente voltou à vida pelo poder de Deus. Ele ressuscitou. Tem um comercial, um videozinho ridículo que eu assisti com os alunos no passado, numa matéria, nem lembro qual matéria, acho que era Vida de Cristo, que é o Exterminador do Futuro. Ele volta para os dias de Jesus. E ele aparece lá no dia que Jesus nasce e tudo mais. E aí, quando Jesus já está no ministério dele, ele é adulto,
E aí ele está tentando, o Jesus adulto, o Exterminador do Futuro encontra ele e vai explicar que ele veio do futuro para proteger Jesus da morte. E Jesus explica para ele que não, eu tenho que morrer e tal, eu tenho que morrer, não, mas você não. É uma confusão. Eu sei que no final Jesus está crucificado lá morrendo, aí as mulheres estão chorando, aí o Exterminador do Futuro chega perto das mulheres e fala assim, don't worry, he'll be back. Ele vai, não se preocupe, ele voltará, né? E 3 dias depois, e ao terceiro dia, ele retorna, ele volta a viver da mesma maneira que ele vai fazer com que nós retornaremos à vida. O chamado para sermos, e nós fomos chamados para a promessa de que nós ressuscitaremos, o nosso chamado para nós vivermos por aquele que por nós ressuscitou, é um chamado que é feito para todo mundo que é nova criação. Você provavelmente lembra do versículo, né, o 5,17, que nas antigas versões dizia, na revista atualizada, revista corrigida, se eu não me engano, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se fizeram novas. Olha como a NVI fala. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque essa é a tradução correta. Nós não somos novas criaturas, nós somos nova criação. Nós somos... Eu não sei quem já assistiu ou leu o livro Jogador Número 1. Alguém aqui conhece esse livro, o filme Jogador Número 1? Ninguém conhece? Que pena. Pelo menos não querem levantar a mão. É uma história de um rapaz, no mundo, né, no futuro um pouco mais, o mundo era um caos e havia um mundo virtual chamado Oasis. E tudo que as pessoas faziam, as pessoas faziam no Oasis. Então as pessoas colocavam óculos de realidade virtual e elas entravam no Oasis. Tudo estava lá, trabalho estava lá, escola das crianças estava lá, tudo. As pessoas viviam lá. E elas ganhavam a vida e gastavam tudo dentro do Oasis, porque o mundo ao redor deles era muito ruim. Então as pessoas estavam no Oasis. Nós somos, de certa medida, como esses caras. Isso que você está vendo aqui é realidade virtual, porque eu não estou aqui. Igual a piada do o calvinista, o arminiano e o neopentecostal morrem e vão para o inferno. Aí eles chegam lá e se perguntam, tipo, todo mundo, por que o outro está aqui? Aí eles vão perguntar para o calvinista primeiro, que são os mais inteligentes, né? Por que você está aqui? Então, você sabe que eu sempre preguei eleição. Pelo visto, eu não era um dos eleitos. Inteligente como sempre, né? Aí perguntam para o arminiano, e por que você está aqui? Então, na última noite, eu enfiei o pé na jaca lá e morri em pecado. Faz sentido. E você, neopentecostal, por que você está aqui? Ele fala, vocês estão me vendo aqui, mas pela fé eu declaro que eu não estou aqui. Não deu certo para ele. Mas, enfim, nós somos... Você está me vendo aqui, mas eu não sou daqui. Eu já estou na nova criação. É como se eu fosse Se eu tirar meu óculos lá na nova criação, eu volto para a minha vida na nova criação. Claro que não é simples assim. Nós não pertencemos a esse mundo. Nós estamos nessa interseção entre os dois mundos. Entre a criação antiga e a nova criação. Cristo já inaugurou essa nova criação. E essa nova criação, ela vai se expandir, ela vai se materializando até o momento em que ela se torna a criação como um todo. Ela está meio assim, junto, e tem uma ilustração até bem nojenta, mas é a única que me vem à mente, eu falo para os alunos isso. Eu, há alguns anos, fiz uma cirurgia de hérnia inguinal. Tem poucos anos. E dói a beça. Colocaram uma tela aqui, uma tela de metal. E aí o médico me explicou que nos primeiros meses eu ia sentir bastante aquilo, né? Tanto que eu mexia e o atrito até cansava um pouco. Por quê? Era mais ou menos assim, a minha pele e a tela, elas se mexiam em direções diferentes. Então causava atrito. É o que... Somos nós, nova criação nesse mundo hoje. Só que depois de alguns meses, o médico falou que a tela ela ia se fixar no meu organismo e ela não ia mais fazer esse atrito, ela ia andar junto com a minha pele. É o que vai acontecer no reino milenar. O céu se juntando à terra e caminhando junto. Agora, ele falou que depois de 12 meses, mais ou menos, depois de um pouco mais de um ano, a tela ia se integrar ao meu organismo. E eles não seriam mais separados um do outro.
esse vai ser o novo céu e a nova terra. É quando essa realidade aqui se torna algo totalmente novo. Nesse momento, nós estamos nesse estágio de fricção. Nós já somos a nova criação, mas nós vivemos num mundo que é velha criação e que fica friccionando contra a gente e causando aquela pressão desanimadora. Então, o chamado para sermos nova criação em um mundo que precisa se renovar é o nosso chamado. Você já é uma nova criação e por isso você pode falar do novo para outras pessoas. E que novo é esse? O chamado é para proclamarmos a necessidade de reconciliação com Deus. Então, qual é o nosso ministério? Segundo o apóstolo Paulo aqui em 2 Coríntios, é o ministério da reconciliação. Ele diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Eu pensei, se um dia eu plantasse uma igreja, o nome dela ia ser Igreja Batista Reconciliação. Aí ia ser REC o nome. Mas aí eu lembrei que REC parece aquele negócio que você coloca no teto do carro. Aí eu falei, não vai ficar bonito não. Mas é o ministério aqui, né? Reconciliação. E aí ele fala, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então nós chamamos as pessoas a esse processo também. Então, quais são as 3 recompensas prometidas que impulsionam o nosso ministério diante do Senhor? Primeiro, a promessa de um novo corpo. Segundo, a garantia de recompensas eternas, de prêmios eternos. E terceiro, o privilégio de um grande chamado. Um chamado para ser nova criação num velho mundo, convidando pessoas a se reconciliarem com Deus para nascerem de novo. Gente, as recompensas prometidas por Deus impulsionam o ministério cristão, impulsionam o nosso serviço a Deus. E o que eu faço com isso? 3 ideias para você. Primeira delas, essa dói em mim. Eu escrevi aqui, mas foi para mim, tá? Então, se não falar o seu coração, não tem problema, que essa Deus estava falando comigo. Cuide do seu corpo, pois ele será a sua casa até a ressurreição. Isso que você tem aqui é a ferramenta que Deus vai usar para falar esse mundo, não é? Se você morrer, ninguém vai falar mais com você aqui nesse mundo. Se você aparecer para alguém, as pessoas vão sair correndo. Porque você, fantasma! É claro que você não vai aparecer para ninguém. Mas se você morrer, acabou. Se você arrebentar com o seu corpo todo, porque você não está nem aí, acabou. Cuide do seu corpo, pois ele será a sua casa até a ressurreição. Isso dói no meu coração, porque eu tenho que me cuidar mais. Eu me cuidava tanto, mas aquela desculpa, eu me cuidava tanto, mas eu consegui inventar tantas desculpas ao longo do tempo, que eu nem sei mais por que eu parei de me cuidar. Segundo, preste contas da sua vida a Deus, prestando contas a alguém. Gente, preste contas da sua vida a Deus, prestando contas a alguém. Sabe que é muito fácil enganar Deus, não é? Não é fácil enganar Deus? Quer dizer, entre aspas, né? É só você não orar, é só você não ler a Bíblia, é só você não dar ouvidos à voz do Espírito. Facinho. Você faz ouvidos de mercado, ninguém vai ficar sabendo. É super fácil enganar Deus. Só Deus, os anjos, Jesus, o Espírito Santo, só os seres celestiais, todo mundo que está na eternidade vai saber. Mas desse lado da eternidade ninguém vai saber. Se você conseguir enganar bem, ninguém vai saber. Por isso, é importante nós prestarmos contas da nossa vida a Deus, prestando contas a alguém. A quem? A igreja. Ser membro da igreja, participante da igreja. Aquela pessoa que está ali e que todo mundo pode abordar, o pastor pode abordar, a liderança pode abordar, os outros irmãos podem abordar. Como é que você está? Como é que você está indo? Meu irmão, eu vi você num determinado lugar fazendo algo que não... As pessoas vão te conhecendo. Presta contas. Ou seja, não fique ofendido quando o seu pastor, quando alguém da liderança ou quando algum irmão chegado, maduro, se aproximar de você para perguntar como é que você está. Pelo contrário, sinta-se privilegiado por ter alguém que se importa e que pode olhar para você e falar assim, eu tenho a impressão que você não está fazendo boas escolhas na vida. E terceiro, não espere por tudo que Deus nos oferece enquanto você ainda estiver aqui.
Não ache que você vai ter tudo o que Deus tem para te dar enquanto você estiver nesse corpo. Tem coisas que você vai precisar esperar até chegar na presença do Senhor. Não pense que a saúde plena e perfeita, que a santificação plena e perfeita serão experimentadas enquanto você estiver nesse corpo. Lute pela santificação que você pode alcançar diante do Senhor, que é viver uma vida plena na presença dEle. Lute para ser íntegro. Lute para ser uma pessoa que se dedica ao Senhor, se dedica à igreja, se dedica à obra dele, se dedica a levar a Cristo, a ser um promotor do ministério da reconciliação, a ser um embaixador de Cristo nesse mundo. Lute para ter as melhores oportunidades que você tem na vida, estuda, se prepara, aproveita a oportunidade, seja sábio, seja prudente, tente enxergar, tente buscar oportunidades para você crescer, sim. Mas saiba que nem tudo se realizará aqui. Calma, tem coisas que se realizarão na eternidade. Esse é um dos dilemas da teologia da prosperidade. É esperar por tudo o que Deus tem para oferecer aqui nesse mundo. É correr atrás do vento, como diria Salomão lá em Eclesiastes. É tentar alcançar, abraçar o mundo com a perna, sendo que as suas pernas não são largas o suficiente para abraçar. É tentar pegar os céus com as suas próprias mãos e trazer para junto de você e dominar o céu e fazer uso dele para os seus próprios interesses. Isso não dá. Então não faça como o pessoal da teologia da prosperidade. Faça diferente. Faça como alguém, como o jovem Jim Elliot, que junto com os missionários americanos, com seus 4 colegas missionários americanos, foram antes de irem, eles foram para a aldeia, alcançar os índios Aucas lá no Equador, acabaram morrendo por conta disso. Graças a Deus a morte deles não foi em vão, porque os Aucas se abriram para o Senhor por conta daquela tragédia, mas o Jim Elliot, anos antes de ir para floresta lá no Equador, quando ele ainda era um jovem, estudando teologia, se preparando para o ministério, quando ele ainda estava caminhando com o Senhor e aprendendo a crescer, ele falou uma frase muito marcante que diz assim: não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não tente reter aquilo que você não pode e abrir mão daquilo que Deus quer te dar. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Não tente segurar a sua vida com todas as suas forças e deixar o céu escapar. Pelo contrário, abra mão da sua vida e deixe que o Senhor te transformará no momento certo e o Senhor te levará onde Ele quer te levar para a glória dEle. Amém? Vamos orar então. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela Tua palavra e pedimos a Deus que o Senhor continue falando ao nosso coração e o que foi dito aqui, para a Sua glória, que nós colocar em prática, Deus, para que o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, Deus, a cuidar de nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, aprender a prestar contas, a encontrar um parceiro, alguém a quem nós podemos prestar contas da nossa vida para nos ajudar a crescer. E, Senhor, nos ajuda a ter um coração contente com aquilo que o Senhor tem dado a nós e não um coração ganancioso, ambicioso, que busca coisas que estão além do nosso alcance ou coisas que parecem satisfazer, mas que no final das contas elas são como vapor, assim como a Tua palavra diz, ó Deus. Dá-nos um coração, ó Deus, que não tenta reter aquilo que não pode, ó Deus, mas um coração que se entrega para ganhar aquilo que não dá para ser perdido em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.